certo é aquele que a gente fala firme, mas que também paga as nossas contas. Aí uma forma que pode te direcionar a entender a linha de preço é primeiro dar uma olhada no nosso preço de tabela. A gente tem um valor de referência lá. Então, a nossa tabela de preços da psicologia, ela não é uma obrigatoriedade, mas ela é uma referência, tá? Então, você pode se nortear a partir daquilo ali. A nossa tabela teve a última atualização em junho, agora de 2022, e aí passou agora, tá? O limite inferior para consulta psicológica, ele está em R$ 199,55. Esse aqui, gente, é o limite inferior de tabela. Limite inferior de tabela. Estão entendendo a parada? O limite médio está em R$ 298,27. E o superior está em R$ 342,11. É isso. Como que você faz? Você vai pesquisar um pouquinho os preços da tua região. Então, vai fazer contato, vai pedir para alguns profissionais e vai entender qual é o preço. Tá? Pede para alguém fazer contato, pesquisar, enfim. E aí você pega alguns preços da tua região. E isso aqui a gente vai calcular uma média, tá, gente? É para você ter uma direção. Então, você pegou o limite inferior de tabela, que é o 199,55, e pegou lá o preço da tua região. Vamos arredondar aqui só para ficar fácil a nossa conta. Então, do 199,55 eu vou arredondar para 200, tá? Então, você pegou o 200, que é o limite inferior de tabela, e vamos fazer de conta que na tua região, sei lá, todo mundo está cobrando em torno de R$100. Então, nós temos R$300. Se a gente vai fazer uma média, isso vai dar média de 150. Então, você pensa, cara, não é um valor que está desatualizado. Eu tô dentro, né? Tô entre o meu limite inferior de tabela e tô entre também o limite que a galera tá cobrando aqui, né? Ou o mínimo que a galera tá cobrando. Então, você tem pelo menos algo para se direcionar. Significa que você é obrigada a cobrar esses 150? Não. De repente, você se sente mais confortável falando 130. Você vai entender depois. O preço certo é aquele que a gente fala firme, mas que também paga as nossas contas. Que de repente você fala firme R$30. Daí com R$30 você não se mantém. Então, você tem que falar firme e tem que honrar os teus compromissos com esse valor. E aí tá um valor alinhado. Antes de você bater o martelo, você já fez as contas, já entendeu o teu negócio, teus custos, os investimentos que você tem que fazer e tudo mais, teus gastos fixos, gastos variáveis. Opa, aí já ficou mais fácil. Tem que calcular, gente. Eu sei que nós da psicologia, às vezes, não curtimos tanto assim a matemática. Eu sei que algumas sim, mas uma boa parte não. Vejo pelas minhas psicos do VDP. Inclusive, lá no VDP, a gente criou uma planilha especial para elas, que elas só preenchem, assim. Então, não precisa pensar, é só você preencher. Aí já ficam todos os resultados, o que é fixo, o que é variável e tal, as seções. Fica mais fácil de organizar. Então, se porventura você trabalha com planilha, por exemplo, organiza uma planilhazinha para você entender todos esses teus custos aí e entender qual seria o preço ideal. Mas, para você ter essa direção, então, você pode pegar o limite inferior de tabela, pega a média da tua região e calcula aí. Somou os dois, divide, vai te dar a média. E aí você parte desse valor ali, ou de pelo menos algo próximo a ele. Beleza? Ah, mas na minha cidade está todo mundo cobrando 30. Daí vai dar uma complicada, porque vai descer muito, né, o valor dessa média. Então, você vai ter que perguntar se o 50 que talvez vai dar, o 80 que vai dar, ele supre os teus gastos. Gente, todas as coisas atualizaram de preço. E a psicologia, não. Aqui no limite da nossa tabela, sim. Mas na nossa vivência prática, para a grande maioria, não. Tem psicos cobrando hoje o 100, que era o que eu cobrava 7 anos atrás, quando eu comecei. Então, se há 7 anos atrás já tinha quem pagava o 100, e hoje a galera continua cobrando o mesmo 100, não faz sentido. Por quê? Porque o combustível que eu pagava para ir para o consultório 7 anos atrás era diferente do combustível que eu pago hoje, por exemplo. E que você paga também. A comida que você come antes de ir para o teu consultório hoje, ela custa mais caro do que custava 7 anos atrás. Então, não faz sentido que a gente ainda mantenha valores que estão tão defasados. Porque é aquela mesma armadilha. A gente não vai conseguir honrar as nossas contas, a gente vai se frustrar e a gente acaba desistindo. Aí a gente vai buscar uma oportunidade, que daí não é oportunidade, né? Às vezes a gente vai buscar uma prisão mesmo, porque trabalhar em algo que não faz sentido para você remete à prisão, é angustiante. Então faz esse cálculo para você começar a ter uma noção.